Hoje a voz está no gabinete da doutora Elsa Fortes, ela que é a coordenadora nacional da Rede Sol, e com ela nós vamos falar um pouco sobre a questão que abalou o país, particularmente a cidade da Praia, sobre a notícia da morte de uma jovem de 17 anos que foi violada, depois ela foi assassinada e o corpo dela foi degolado, o pescoço dela. A situação abalou o país e com a doutora Elsa nós vamos tentar perceber como é que a Rede Sol vê essa situação, como é que analisam essa situação do ponto de vista do género e também como é que aproveitam esse caso para prevenir outros. Com a doutora Elsa vamos falar agora. Boa tarde, doutora Elsa. Antes de mais, gostaríamos de agradecer o facto de ter aceito participar desta conversa e começava por lhe dizer como é que vocês receberam essa notícia, como é que a Rede Sol, que é uma rede que preocupa com as pessoas vítimas de violência, como é que vocês receberam a notícia da morte dessa jovem? Bem, a notícia, como pode supor, não recebemos com grande constrangimento, tristeza e ao mesmo tempo preocupação, porque põe-nos a pensar que tipo de crimes começamos a desvendar ou a ter no nosso país, que tipo de criminosos começamos a descobrir no nosso país, porque o facto de violar, estrangular, esquartejar são crimes horrendos, não é? Cometidos contra seres humanos. Independentemente de ser uma jovem, mulher, pelo facto de ter sido cometido contra um ser humano é de se repudiar. Mas ainda por ser contra uma jovem mulher, que aqui na nossa sociedade nós sabemos o peso que a condição feminina tem enquanto sociedade machista, ancorados ainda nas bases do patriarcado. A Rede Sol, entretanto, nós, enquanto rede de apoio e suporte às vítimas de violência baseada no género, nós tentamos sempre seguir com muita atenção essas notícias, esses acontecimentos. Infelizmente, para aproveitar do ocorrido para prevenir outros, sim, no sentido de que é o trabalho que a Rede Sol vem fazendo, não é? O que é o próprio trabalho do dia a dia da Rede Sol, que são as sensibilizações, a divulgação da lei, as campanhas junto à população, todo o manancial de palestras, de participação em atividades conjuntas com os vários parceiros nas localidades, principalmente a esse nível, porque a mudança de mentalidade é fundamental. Se nós não conseguirmos fazer com que as pessoas percebam as questões de fundo, de base, relativamente ao tratamento que é dado às mulheres e ao facto de estarmos a agir em situações de violência, em situações puníveis pela lei, em situações que não abonam a dignidade humana ou o facto de estarmos a ancorar ainda a desculpas do cultural, não haverá alterações ou não haverá melhorias. Então, neste sentido, é que nós tentamos reforçar, a partir do momento que recebemos ou que temos conhecimento de casos do género, nós não vamos agir diretamente nesta situação, porque a polícia, quer de investigação, quer de segurança pública e nacional, tem, e a eles cabe essa situação. Nós o que vamos fazer é tentar, como eu disse, no sentido de prevenir, com sensibilização, com mais... Mas não podendo ter essa ação mais direta, não há uma ação indireta a ser feita, um forcing, porque a Rede Sol é uma rede composta por diversas instituições. Por exemplo, houve uma manifestação das pessoas pedindo justiça, achando que a morosidade a mais, por exemplo, neste caso.
não haverá como acionar dentro da rede as instituições que fazem parte, que podem acelerar esse processo de se fazer justiça àquela que a população quer? De uma forma geral, sim. Não especificamente sobre este caso. Mas é o que podemos dizer, estamos a fazer com a advocacy. Por exemplo, a Rede Sol agora, em consequência da formação que fizemos com as ONGs para advocacy relativamente à questão da violência baseada no género, a Rede Sol assumiu o papel de fazer como é que eu ia dizer, um comunicado, uma pressão relativamente à questão da regulamentação da lei. Então, acaba por abranger também, porque a questão da violência baseada no género, a questão da lei em si, que traz também a questão da violência sexual, que traz a questão da violência económica, da violência psicológica, todas as formas. Então, acaba, assim, por uma certa forma, e indiretamente, como eu disse, atingir ou agir sobre também esta situação em particular. Então, neste sentido, eu acredito que sim. Por exemplo, esse advocacy vai no sentido de pressionar para que a regulamentação da lei seja levada ao Conselho de Ministros, seja aprovada e poder ser efetivada e o que vem dar meios de manobra para algumas medidas da lei serem efetivamente operacionalizadas. Então, neste sentido, e a Rede Sol, enquanto não somos uma ONG, somos um programa do ICIEG, que não deixamos de ser parte do público e do governamental, mas acabamos por ter algum papel de pressão junto às autoridades que têm esse direito de fazer as leis avançarem, de fazer as coisas avançarem. A morosidade da justiça é efetivamente um desafio enorme e que não veio a sanar com a lei, que era dos objetivos da lei, era precisamente a morosidade da justiça, por isso a celeridade. Entretanto, os processos céleres trazem uma série de exigências em termos de desenvolvimento processual. Mesmo porque havendo celeridade na justiça pode inibir ações atrozes como este aconteceu, não é? Sim. Exatamente, porque há também aquele sentimento na população de que a justiça não funciona e que não há punição para aqueles que cometem atos tão violentos e tão hediondos, não é? Como que aconteceu com a jovem da... O que eu gostaria de perguntar também era o seguinte. Nós falamos, normalmente, vítimas de violência que chegam a esses extremos são mulheres já maduras, né? Mulheres que vivem com os seus maridos ou os seus parceiros e há situações que desembocam em coisas como assassinatos. Mas ver uma jovem que nem sequer ganhou a maioridade, né? ainda era quase uma adolescente, preocupa a Rede Sol, leva que vocês pensem em outras perspectivas de abordagem para levar essa informação da proteção da mulher? Sim, preocupa. Todavia, nós não podemos... Este caso não é um caso de violência baseada no género, não é? É um crime, sim, é horrível, cometido contra uma jovem. Ainda não se sabe se poderá ser ou não, mas assim aparentemente não é. Mas se efetivamente, assim como os rumores dizem, que há um ex-companheiro, um ex-namorado envolvido, aí sim figura-se como violência baseada no género. Mas preocupa e ao mesmo tempo, em termos de situações em que põe em causa a integridade física, psicológica da mulher, sim, mas nós também temos no país uma série de medidas, de leis, de instrumentos para combater esses fenómenos todos, não é?
Talvez agora é fazer um bocado de pressão, é fazer com que as coisas, principalmente as leis deste país, funcionem efetivamente. Por exemplo, essa situação eu acredito que, dado a militarização e dado ao agravamento, porque é mais um crime cometido. Exatamente, é violação. E o pior é o esquartejamento, que chega à psicopatia, não é? Então, é o que eu estava a dizer. Então, temos que refletir efetivamente que perfis estamos a presenciar agora. Talvez tivemos sempre, mas hoje em dia já vem ao de cima essa questão. Eu acredito que não se punha a questão aqui em Cabo Verde da psicopatia. Entretanto, estamos a deparar cada vez mais com situações que poderemos dizer que sim, que são situações sociais, de distúrbios e de doença ao extremo, não é? Em termos de comportamentos e sociais. Então, temos que alertar, temos que tomar cuidados efetivamente. Quem diz esses tipos de crime contra mulheres, diz também a questão da mutilação genital, a questão do tráfico humano, que é muito colocado, que é Cabo Verde, e agora falando especificamente da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, há sempre recomendações nesse sentido, de estarmos alertas a esses outros crimes, a outras formas de violentar os direitos das mulheres, não é? Então, tentamos sempre seguir. Ou há rumores, por exemplo, da questão da mutilação genital, então temos que começar a alertarmos mas também a variedade de culturas que agora existem em Cabo Verde. E depois há situações que são conjunturais, não é? E vocês, nessa questão de acompanhamento, como é que vocês fazem esse acompanhamento, esse estar alerta? Que mecanismos é que utilizam? O estar alerta é começarmos juntamente com parceiros, principalmente ONGs, que estão no terreno, ou que vão ao terreno, começar a pensar diagnósticos, estudos, porque as percepções são... Há também um indicador que é os comentários, não é? As percepções da população. Como o velho ditado, exatamente, o velho ditado que diz: onde há fumo, há fogo. Então nós ficamos alertas nesse sentido. Se há cada vez mais um aumento desses rumores, então temos que fazer alguma coisa. Bom, foi esta a nossa conversa aqui com a doutora Elsa Fortes. Ela que nos explicou que sim, que o ICE, Garrett Sol, estão preocupados com a situação que aconteceu com a jovem na zona do Taiti e que a partir deste caso estão atentos a outras situações, a outros fenómenos que possam vir a acontecer aqui no país. Com imagens de Éder Savi, Julieta Tavares, Vozes.